Hebreus capítulo 13, versos 4 e 5. Diz respeito a esse momento que nós estamos vivendo aqui. Nós viemos aqui para a gente conversar sobre essas coisas maravilhosas. Eu vou ler numa versão talvez um pouquinho diferente da sua, mas você vai identificar as mesmas palavras. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. O casamento deve ser honrado por todos. Esse texto que nós lemos, ele é encabeçado aqui, lá nos primeiros versículos da carta de Hebreus, da seguinte maneira, com as seguintes palavras: havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, hoje, agora, no nosso tempo, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, do Pai, do Deus Trino, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Eu quis ler esses primeiros versículos da carta aos Hebreus, para nós verificarmos a grandiosidade, o poder, a glória, a certeza dessas palavras, dos versículos que nós acabamos de ler, do que Deus fala ao nosso coração sobre o nosso casamento, sobre a nossa relação. Esse Jesus maravilhoso, que hoje, de modo especial, como nunca antes dele, foi ministrado ao coração dos homens, nós somos privilegiados, nós, depois da vinda de Cristo, o conhecimento que nós temos de Jesus, a unção do Espírito que nos ensina todas as coisas e nos conduz a toda a verdade, nós somos privilegiados. Nós entendemos melhor do que Abraão, do que Isaac, entendemos melhor do que Moisés, nós entendemos melhor do que todos que vieram antes. E entendemos se quisermos observar. E quem tem falado conosco, e quem tem gerado valor em nosso coração por suas palavras, é este que nos últimos dias nos falou, nos tem falado, continua falando. Ele que falou através dos profetas, agora ele mesmo veio e ele mesmo estabeleceu o que Paulo chama de a plenitude dos tempos, quando ele veio para nos falar do modo como João também depois escreve, dizendo: vocês não precisam mais que ninguém ensine nada a vocês, no sentido do que antes foi estabelecido. Agora, ele disse, o Espírito Santo nos leva ao conhecimento e nos capacita a discernirmos com profundidade aquilo que o Senhor quer para nós. É a igreja de Cristo estabelecida. Nós estamos na igreja. Essas palavras aqui só farão sentido devidamente nos nossos corações quando o Evangelho já tiver entrado em nosso coração. Esse evangelho maravilhoso, que Paulo escreveu dizendo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. No evangelho, na mensagem de Deus através do seu Filho para a nossa vida. Nós podemos viver esta verdade aqui, empoderados pela ação do Espírito de Deus agora em nosso coração. Vejam que beleza que Deus preparou para nós nesse final de semana. Talvez você veio aqui e está tendo contato com essas coisas todas da Bíblia,
de encontros para falar de casamento por essa ótica da vontade de Deus, dos planos de Deus. Talvez para você isso soe como uma novidade ou alguma coisa ainda de entendimento não tão claro. Uma coisa que nós podemos fazer, igual o quarto secreto, nós podemos falar com Deus tudo, a qualquer hora. É convidarmos o Senhor para entrar em nosso coração e derramar dentro de nós esse evangelho bendito, essa luz, essa palavra que fala de si mesma através da linguagem do poeta, do salmista. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Essa palavra de Deus, o evangelho, as boas novas da salvação, ela precisa entrar no nosso coração, na nossa vida. Nada faz sentido, você pode ouvir 500 mil sermões, se você não receber a palavra em seu coração, não convidar Jesus para morar em sua vida, em seu coração, esse entendimento continuará sendo uma coisa muito etérea, muito distante do seu coração. Mas quando o evangelho chega em nossa vida, quando eu digo, eu quero isso, Jesus, esse Jesus que nem sempre nós refletimos para lembrar que Ele está vivo, que Ele ressuscitou. Ele não está visível entre nós, mas Ele está como Ele disse que estaria, através do seu Santo Espírito. Eis que estou convosco todos os dias. Imaginaram isso? Seus olhos estão sobre nós, Ele está ao nosso lado, Jesus está aqui. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, comemos o pão e bebemos o cálice, Ele está no nosso meio. Quando nós estamos andando na aflição, ou no desempenho normal das nossas funções do dia a dia, bom nos lembrarmos, Ele está comigo. Quando nós nos sentimos no sufoco da vida, do dia a dia, lembrarmos, Ele está comigo. Quando nós estivermos em casa, às vezes, no meio de um conflito, normalmente por coisas que não são de grande importância, se nós pudermos parar um minutinho para pensar, Ele está assistindo esse negócio todo aqui, nós temos a possibilidade de voltar ao juízo perfeito, e a pedir perdão um para o outro, dizer isso não pode continuar assim, do jeito que nós somos, do jeito que nós podemos fazer. A Bíblia sempre trata o casamento dentro desse escopo, dentro desse contexto. Aquele que nos ensina, aquele que está conosco, quem é Ele? O poderoso, aquele que criou o universo, pela sua palavra, nos deu esta palavra. Nosso casamento deve ser honrado, nossa relação é uma relação honrada, longe de nós, qualquer desvio do propósito de Deus para a nossa vida. A Emília ontem falou isso, a palavra de Deus nos mostra isso, em todo o tempo, a Bíblia toda é cheia dessa verdade, Deus tratando com a família. A Bíblia começa com o primeiro casamento feito por Deus, trouxe Eva a Adão, e ele exclamou, que coisa maravilhosa, né? Tem gente que diz que foi aquela palavra lá do, sei lá quem foi, que gritou, eureka, não foi nada disso não, que foi nada de eureka, foi uma expressão que não tem nem tradução, foi finalmente, agora sim, porque dentro de toda a beleza do que Deus havia criado, o homem não sabia dizer o que sentia, mas Deus expressou e escreve para nós sabermos a beleza poética da criação, vendo Deus que o homem estava sozinho, diferentemente de tudo que já havia sido criado, Deus então trouxe a coroa da sua criação, não foi uma velha não, foi uma moça bonita, a coroa da sua criação, foi uma mulher linda, como as nossas esposas, como aquelas que Deus nos deu. Eu já disse uma vez num casamento, e eu tenho coragem de dizer isso, crendo que é assim mesmo, falei, olha, se Deus disse assim, vou recomeçar tudo, depois escolher Adão, meu primeiro Adão, minha primeira Eva, e ele escolhesse você, João, você, Maria, o João seria o Adão e você a Eva. Esse plano de Deus para a vida de vocês, de uni-lo com uma história inteira, já escrita, imaginada, pensada por Deus e agora colocada diante de vocês, para vocês a escreverem, dando as cores,
o jeito de vocês, as características de vocês, pela inspiração de Deus e de tudo o que Ele, que já escreveu todos os dias de vocês, estabeleceu e dispõe diante de vocês, para vocês agora se amalgamarem a essa verdade e moldarem a vida e a história de vocês, com o jeito, a feição de vocês, inspirados por Ele, assistidos por Ele, tendo essa palavra. Olhem, tratem com dignidade a relação de vocês, dando dignidade um ao outro, tratando com respeito, com amor, com fidelidade, com graça. A Bíblia nos mostra isso. Começa com o casamento de um homem e de uma mulher e termina nas bodas do Cordeiro. A igreja traz essa simbologia e o nosso casamento tem essa simbologia. Não é uma coisa maravilhosa? A melhor pregação do Evangelho que um casal, uma família pode fazer é viver essa harmonia gloriosa, prescrita pela palavra de Deus. Andarmos nos preceitos do Senhor, amando-nos, respeitando-nos, sendo fiéis ao Senhor. Eu estava vendo ali o mote que foi escolhido pelo pastor Luciano, pela equipe que organizou, um para o outro, ambos para Deus. Pelo sentido que nós estamos falando aqui dessa palavra, lendo primeiro, o casamento deve ser honrado por todos, e depois voltando para falar sobre aquele que nos dá a palavra e que nos ensina, quero dizer o seguinte, para a gente pensar nisso aqui, nós devemos pensar ao contrário, ambos para Deus, e depois nós conseguiremos ser um para o outro. Se nós não formos para Deus, nós não conseguiremos ser um para o outro. O que eu estou dizendo? Que não existe bom casamento se não for cristão? Não, não é isso que eu quero dizer. Porque até um não cristão, quando eles conduzem a sua relação dentro dessa forma de respeito, de amor e, portanto, de construção de um relacionamento de felicidade, de bem-estar, eles estão recebendo aquilo que somente das mãos de Deus pode vir, a boa dádiva de cultivarem através de passos corretos aquilo que Deus disse que em se plantando dá. Quem planta generosidade, colhe generosidade. Quem planta respeito, colhe respeito de volta. Quem semeia amor, colhe amor de volta. Cedo ou tarde, ainda que o solo seja como o solo do sertão sem água, um dia chove e tudo brota, vem tudo de volta. Então, quando nós somos para Deus, ambos para Deus, até antes de nos encontrarmos, e depois de nos encontrarmos, quando isso acontece no nosso coração, então é possível vivermos um para o outro e colhermos os frutos desta verdade. Se nós tentarmos ser um para o outro, sem antes pensarmos que essa possibilidade só vem da parte de Deus, nós corremos o perigo de cair na idolatria e da frustração. Qual é a idolatria? De amarmos mais um ao outro do que sermos fiéis ou amorosos para com o nosso Deus. Então não dá certo. Nada dá certo nessa vida fora de uma relação com o nosso Deus. O máximo que pode acontecer é uma pessoa escrever uma biografia de sucesso, mas terminar com o pífio final de morreu sem nada do que construiu e sem a esperança em seu coração de pelo menos morrer sabendo que deixa tudo, mas vai encontrar o seu tudo, que é aquele que o trouxe e o leva também. A Bíblia sempre trata o casamento como parte da vocação humana para a qual Deus nos trouxe. Ao mesmo tempo em que também a Bíblia não se preocupa em ocultar as dificuldades que há na relação matrimonial familiar. Eu acho que você não vai encontrar na Bíblia a história de nenhuma família que não tenha tido problemas, vivido problemas. A Bíblia não esconde isso. Viram que coisa? Na família de Jesus teve problema. Vou lembrar vocês de um deles. Os irmãos de Jesus não acreditavam em Jesus. Não acreditavam em Jesus.
não achavam que ele era o que estava acontecendo, que as pessoas estavam falando. Teve um dia que Jesus demonstrou isso. Tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Jesus disse, quem é minha mãe e meus irmãos? Alguma coisa estava acontecendo e Jesus estava revelando ali. Maria, um dia no casamento, chegou também e disse, filho, acabou o vinho do casamento. Jesus falou para ela, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus estava revelando que havia alguma coisa ali que era preciso ser revelada, ser colocado um ponto ali de esclarecimento. Ele não tratou mal a sua mãe, como parece o texto assim, ele não chamou assim, mamãe, ainda não é chegado, ele falou mamãe, não, ele falou mulher, ainda não é chegado, ele era o Senhor da glória. E Jesus então fez o que fez, e ele mostra aquilo que nós devemos saber. O segredo de um casamento é Jesus em nossa vida. Pode faltar vinho? Pode faltar, mas Jesus está lá. E ele transforma no momento certo o que deve ser transformado. Água naquilo que é preciso. Aquilo que nós temos em mãos se transformará naquilo que ele quer trazer como abundância para a nossa vida. Tem um restinho de um pão e peixinhos, e somente isso e nada mais, estamos vivendo em dificuldade. Ele está conosco. Quando a Bíblia diz em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus, inclui as situações de dificuldades. Mas um casamento onde Cristo está no meio, não tem problema? A firma não vai à falência? Vai. O barco pode correr o perigo de naufragar? Pode. O barco pode naufragar como o de Paulo, indo para cumprir a vontade de Deus, onde Deus disse, você vai a Roma? Pode. Uma víbora venenosa pode picá-lo, depois de haver se salvado do naufrágio, da morte por afogamento, pode picá-lo? Pode, mas Jesus está presente, a coisa acontecerá sempre como Ele tem determinado. Se alguém quiser escrever, sem esse conhecimento, a história de um casal cristão conhecido, e for entrar lá nas minudências da relação, você, puxa vida, eu não sabia que na casa de um pastor podia acontecer isso. Aliás, pastor nem é uma boa referência, né? Que na casa de pastor pode acontecer as piores coisas da vida, né? Principalmente para impressão de quem pensa que na casa dos pastores as coisas devem acontecer sempre, tudo certinho. Acho que ninguém pensa mais isso, porque as coisas vivem tão às claras hoje em dia. Pastor precisa de muita oração e de ler a Bíblia todos os dias, como uma pessoa que está aprendendo de novo para tratar o seu coração à luz da palavra de Deus. Precisa todos os dias ser confrontado com esse poder daquele que criou todas as coisas e que nos trata com amor e misericórdia, com o entendimento de que nós precisamos muito, todos os dias, dele falando ao nosso coração, para não cairmos nas tentações e no desespero daqueles que receberam um dom, o dom que nós podemos administrar num momento como esse, abrir a Bíblia e falar verdades sem culpa no coração, e muitas vezes com coragem de dizer, nisto aqui eu sou muito falho, meus irmãos, e preciso muito da ajuda de Deus todos os dias. Uma vez, uma senhora estava dando uma aula na igreja, e entramos lá no assunto de família, e eu falando algumas coisas do que a palavra nos ensina, a dificuldade que a gente vive, uma senhora viúva, ela disse, pastor, mas você não vive isso na sua casa, né, meu pastor? Você não tem esse problema de brigar com a sua esposa, de vocês discutirem? Eu falei para ela, nem fale uma coisa dessa. A gente tem as mesmas dificuldades de todo mundo. De vez em quando a Emília quer me bater. Brincadeira. Nem eu quero bater na minha esposa. Mas acho que foi a esposa do Billy Graham, que alguém perguntou para ela, você alguma vez já pensou em se separar dele? Ele disse, separar não, mas de matar várias vezes. Umas vezes eu contei essa piadinha sem graça, fazendo um casamento lá em Belém.
Eu nunca pensei em me separar da Emília, como alguém já falou, mas de vez em quando eu já pensei em matar. Depois o meu irmão, que é pastor, disse: mano, como é que você falou uma coisa dessa? Ele fala para mim: oh, mano, foi uma piadinha. Ele falou: não teve graça nenhuma. Ele falou. A Bíblia nos diz que no momento em que o homem e a mulher, nós, né, o ser humano, rompeu com Deus, nós, ali nos nossos pais, sofremos uma desconexão da força primária do amor e da sabedoria na construção da vida e do mundo. Foi lá no paraíso que aconteceu esse divórcio, e a partir daí, duas pessoas juntas, para sempre, tornou-se um grande desafio. O casamento é um desafio. Eu falo isso com todo cuidado para os noivinhos, quando sentam, né, para a gente conversar no gabinete. Às vezes eu faço a pergunta assim: como é que é o relacionamento de vocês no namoro? Vocês brigam? Quem é que é mais durão aí e tal? Aí eu sempre falo assim: ah, é ela quando é uma coisa e tal, eu fico assim: ah, é? E aí, como é que é? Ah, mas ela é muito forte. É. Então eu falei: ah, é? Você está pensando? Você está achando o quê? Que isso vai ser fácil depois de casarem? Essa mulher vai botar você no sapato, rapaz. Eu falei: não, não é assim. Eu quero só que vocês observem. Nenhum pontinho, isso aqui, depois que a gente casar, passa. Não, vai se agigantar. Então, saibam disso, para vocês tratarem com isso, não como um desestímulo, uma decepção, mas saibam que vocês têm um desafio. Ah, ela é extremamente arrumada, perfeccionista, e isso vai virar um tormento para você, seu desarrumado, e para você, sua perfeccionista. Então vocês têm que negociar e chegarem a um ponto, porque ninguém deve ser demasiadamente arrumado, nem demasiadamente desarrumado, como Eclesiastes fala, porque vai te destruir a ti mesmo, dessa maneira antes do tempo. Então o casamento é negociação constantemente. Eu e Emília andamos muito pela praia de São Francisco, lá em Niterói, onde eu observei para a Emília, tá vendo, Emília? Dois velhinhos lá, aquele caminhazinho, de passos miúdos, a gente passa perto, estão casando, estão negociando, isso é casamento, velhinhos, e a gente descobre, né, depois de quase 40 anos de casado, que a gente não se conhece tanto quanto a gente já gostaria de se conhecer, porque senão a gente não reagia tão mal às diferenças, mas a gente reage muito mal às diferenças. Aliás, os estudiosos de psicologia já disseram: nem são as diferenças, são as coisas iguais. É lá onde a gente se tromba, de vez em quando. Você reage muito quando você reage às coisas que são parecidas com o que você é e você gostaria que fosse diferente. Eu sei lá se é assim mesmo. Eu sei que a gente precisa aprender que quando você quer demonstrar amor superlativo, lembre-se de como ele foi revelado para a nossa vida do modo mais magnânimo, maravilhoso e inaudito. Ele tanto nos amou, que abdicou de tudo, veio e viveu entre nós, como um dos pequenos entre os menores, não como o Todo-Poderoso, mas como o servo dos servos, e para mostrar quão superlativo era o seu amor, foi pregado na minha cruz e na sua cruz, na nossa cruz, para morrer pelos meus pecados e pelos seus pecados. Então, a maior demonstração de amor num casamento é você renunciar à sua razão e deixar que as coisas sejam consertadas pelo caminho que Deus vai orientar. Não é não resolver, mas não querer ganhar sempre todas as discussões. Lá no paraíso, quando houve essa desconexão, o que Deus estabeleceu como sendo o homem, o cabeça da mulher, nós transformamos isso num autoritarismo e num relacionamento que não foi o que Deus falou. Quem manda sou eu. Quando Deus disse: o homem foi criado e a mulher foi criada à sua imagem e semelhança, a ordem de governarem sobre toda a natureza, sobre todos os animais, foi dada para os dois. E ali não há divisão de cargos e funções.
Mas no estabelecimento do nosso relacionamento, Deus estabeleceu uma ordem, como até na Trindade Santa tem uma ordem. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, é uma ordem. Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus, igualmente Deus, e é o Deus triuno, o mistério que não cabe na nossa mente. E tudo que é explicação que já foi dado, sempre tem um ponto aqui, mas isso aqui não está bem explicado. Mas nós cremos e é isso que nos sustenta e é isso que nos guarda, esse Deus maravilhoso. Então a nossa relação sofreu essa desconexão e volta ao caminho quando Jesus Cristo entra em nosso coração. A Bíblia foi escrita para nós, para nos levar a esse ponto. O casamento é um processo contínuo, uma tarefa de conquistas diárias, um caminho de volta, e nós estamos com a nossa vida revelando o amor de Deus, o amor demonstrado, o amor praticado, o amor que todos os dias deve ser exercitado na vida em família, para minha esposa, para o meu esposo, para os meus filhos, dos meus filhos, dos seus filhos, para os seus pais, dos filhos para os seus pais. A gente ouve muito falar, né, hoje, nos nossos dias principalmente, que esse negócio de duas pessoas devem, depois do casamento, viverem juntas para o resto da vida, é algo impossível de dar certo. Hoje, isso virou ponto comum. As pessoas já nem estão mais querendo se casar. Vocês sabem que a prática de hoje criou-se até um neologismo. O meu namorido, tem mulheres que falam assim, ela não é casada, ela tem um namorido, é namorado, marido. Os jovens estão vivendo assim, sob a falácia de que a gente precisa viver junto um tempo para então a gente poder ver se vai casar. As estatísticas têm provado que o número de divórcios dessas experiências é maior até do que aqueles que casaram seguindo o passo comum da vida. Conheceram-se, namoraram, noivaram, casaram-se, sofrem a relação, mas têm vitórias e vivem felizes, sobretudo aqueles que sabem que um casamento não subsiste dentro das maneiras como Deus estabeleceu, trazendo alegria e frutos fora da obediência e da submissão ao Deus da palavra, ao Criador da nossa vida. Nós temos diante de nós as propostas aparentemente tão atraentes da sociedade atual, de como nós podemos ser felizes, de como nós devemos conduzir a nossa vida, todas elas, contudo, atalhos oferecidos resultam em tremendo fracasso, em infelicidade e a construção de uma sociedade que tem assustado a todos nós os mais velhos. A rebeldia, a violência, a mortandade de mulheres, de pais matando filhos, de filhos matando pais, coisas que a gente nunca imaginou acontecem e são as manchetes dos noticiários diários dos nossos jornais, dos noticiários nas nossas televisões e nos jornais das redes de comunicação nos nossos dias. Nosso Deus só quer o nosso bem. Deus quer o bem dos nossos casamentos. Deus quer o bem da nossa família. Aliás, é próprio de Deus. Deus só quer o nosso bem. E um momento como esse, que Deus nos dá o privilégio de viver, é um momento muito especial, para nós dizermos ao nosso próprio coração, selar o nosso coração com esta verdade bendita. Deus nos ofereceu um momento para nós nos curarmos, para nós nos fortalecermos, para nós nos ensinarmos mutuamente pela palavra de Deus, que nós devemos optar por lutar para mantermos a nossa relação, por cultivarmos sempre esse amor verdadeiro, que nós confessamos que é um dom que Deus nos deu,
para vivermos, construirmos uma família sobre a solidez dos alicerces da palavra de Deus. Todas as suas promessas são verdadeiras. Tudo que Deus prescreveu é bom. E a forma como Ele nos orienta é o caminho bendito pelo qual nós devemos seguir. Não a carta de felicidade, daquilo que Deus já estabeleceu. Isso é felicidade. É fazer a vontade de Deus em qualquer situação, continuando a crescer, seguindo rumo à maturidade. O nosso Deus é bom, Ele é maravilhoso, e esse é um momento muito especial. A verdadeira felicidade é uma consequência provocada no coração como resultado da nossa satisfação em Deus. Eu casei com uma mulher do Senhor, que tem o coração no Senhor. E eu quero sempre que a minha esposa pense em mim, também dizendo a si mesma: eu casei com um rapaz, com um homem que ama a Deus acima de tudo. Amar a Deus acima do nosso relacionamento não diminui o vigor, o prazer e a responsabilidade de nos amarmos um ao outro e de recomeçarmos após cada momento, quando parece que as coisas estão provocando e trazendo sofrimento à nossa relação. Sofrimento traz consigo perfeição, e a vitória da fé é sempre um passo para que a completude desse círculo de vitória da fé nos leve passo a passo a sermos mais semelhantes com o nosso Salvador. Que Deus nos leve a essa compreensão bendita, que o amor não é um sentimento, o amor é uma atitude, ou uma sequência de atitudes, onde nós podemos provar aquilo que nós confessamos um dia lá atrás, diante de Deus, diante dos nossos pais, diante de testemunhas, que nós queremos viver para fazer o bem um ao outro, porque esta é a vontade de Deus para conosco. Eu quero terminar essa meditação com um texto maravilhoso, maravilhoso. Eu vou ler numa tradução, que não sei se vocês já leram nela, que é muito gostoso de ler. Tenham várias traduções da Bíblia. Às vezes nós lemos alguns versículos, e pensa assim: não entendi esse texto aqui. Você pega uma outra tradução e, puxa vida, aqui está mais claro. Entendimento bom. Olhem como Eugene Peterson traduziu essa passagem da Bíblia. 1 Coríntios capítulo 13, versos 4 ao verso 7. Você conhece bem ele, sobre o amor. Para dizer ao nosso coração, né, que ao nós nos relacionarmos assim, nós exercitamos o nosso coração na direção do amor de Deus, com esse amor que nós cultivamos de um para com o outro. Então ele traduziu esse texto assim: o amor nunca desiste. O amor se preocupa mais com o outro do que consigo mesmo. O amor não quer o que não tem. O amor não é esnobe. O amor não tem a mente soberba. O amor não se impõe sobre os outros. O amor não age na base do eu primeiro. O amor não perde as estribeiras. O amor não fica contando, não contabiliza o pecado, as falhas dos outros. O amor não festeja quando os outros rastejam. O amor tem prazer no desabrochar da verdade. O amor tolera qualquer coisa. O amor confia sempre em Deus. O amor sempre procura o melhor. O amor nunca olha para trás, mas prossegue até o fim. O amor nunca morre. Esse é o alvo que nós devemos ter no nosso casamento. As circunstâncias mudam, a energia física se esvai, o tempo vem e vai, mas o compromisso de estar sempre um pelo outro, um ao lado do outro, permanece. Porque o amor nunca
acaba, nunca morre. O tempo não é usado para que o amor seja degradado, mas para que se torne cada dia mais maduro, profundo e acessível. E isso ao ponto de levar-nos a servir um ao outro em suas necessidades, descobrindo o valor do companheirismo e amizade envolvidos pela memória que trazemos de nossa dramática, mas maravilhosa história de amor. Cada um de nós é uma história de amor, nós casais, nós famílias. Deus tenha misericórdia de nós e seja um tempo para nós realmente renovarmos o nosso coração na presença do Senhor e dizermos de novo, Senhor, de novo, estamos aqui, obrigado, Senhor, estamos aqui e vamos continuar, porque Tu estás conosco em todo o tempo. Amém. Amém.